Olá, gente, tudo bom? Novamente aqui no Confederação Intergaláctica e mais assuntos para vocês. Hoje a gente vai abordar sobre os portais. Por que os portais? Porque muitas pessoas me mandam e-mail ou até me entram em contato. Olha, Rodrigo, o que é o portal 1111, o que é o portal 1212, 1313 e assim por diante. Então, vamos tratar de ir por etapas para facilitar. Bom, primeiramente, o que vem a ser portal? O nome já diz. Portal, tecnicamente, é um portão. O que vem a ser esse portão? A entrada e a saída de alguma coisa, certo? Então, vamos à classificação. O portal 1111, que é o mais conhecido, está relacionado a um povo arcturiano, aos nossos irmãos de Arcturus. Esse portal é controlado de uma nave chamada Arquitrans. Arquitrans hoje orbita em torno de 15 unidades astronômicas da Terra em relação ao plano equatorial do Sistema Solar. Então, acima do plano equatorial do Sistema Solar. 15 unidades astronômicas, vocês têm que multiplicar 150 milhões de quilômetros por 15 aproximadamente. Pois bem, o que vem a ser o portal 1111? Bom, primeiro aspecto. Muitos dos seres, então vamos voltar à cosmogênese quando a gente comentou por alto nos primeiros programas nossos. Primeira definição que a gente temos que aprender. O que é um extraterrestre? Alguém que vem de fora da Terra, correto? Tá. Então aí o nosso primeiro aspecto a ser mudado. A nossa alma, por acaso, foi criada na Terra? Não, na verdade nós nem sabemos onde foi criada. Mas que ela não é da Terra, ela não é. Logo, todo ser humano é extraterrestre por excelência. O nosso espírito não foi criado na Terra. Veio de algum lugar de fora. Então, o conceito extraterrestre está um pouco desvirtuado. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Todos nós viemos de algum lugar. E esse lugar não é da Terra. Nós somos visitantes na Terra. Então, em essência, nós somos seres de outras paragens, outros planetas, outras galáxias, outros quadrantes estelares. Então, antes de nós ocuparmos o corpo humano, ocuparmos esta estrutura física terrestre, ou chamada de humano da Terra, nós tínhamos uma outra raça, tínhamos um outro corpo. Esse corpo poderia estar em 5D, 6D, 7D, 8D, porque esses D de dimensão ou de densidade, nós não temos um correlato de equivalência para conseguir saber o que é. Então a gente fala vulgarmente de 8D, 6D, por uma forma de dizer que a gente é de 3D e eles são de um D superior. Mas o conceito é bem equívoco, por sinal. Pois bem, então muitos de nós, antes da nossa experiência Terra, Gaia, Terra Chan ou Terra Orante, que são alguns dos nomes dados ao planeta Terra, viemos de outras civilizações. O exemplo, por exemplo, né, é o livro Exilados de Capela. Tá? Um livro psicografado na parte kardecista, se não me engano, já um livro antigo, que fala de seres que vem da órbita da estrela de Capela. A estrela de Capela está a mais ou menos 40 anos-luz da Terra, aproximadamente, se não me falha a memória, e possui vários planetas. Pois bem, então, os seres de Capela teriam sido enviados à Terra como exílio em relação ao mau comportamento naquele sistema. E eles teriam interagido na época dos Atlantes, gerando condições e situações que iriam culminar com a destruição da Atlântida em torno de 10 mil a 12 mil anos atrás, que ela se fragmentou em etapas. Pois bem, então essa história já fala de seres de outros planetas que vieram encarnar na Terra. Certo? Então, na verdade, nós, hoje encarnados na Terra, não necessariamente viemos de primeira linhagem encarnacional na Terra. Podemos ter outras linhagens anteriores, outras nacionalidades estelares. Então, o portal 1111 é uma das ferramentas de acesso à Terra. Por quê? Muito simples.
A linha cronológica, cronologia de relógio de cada planeta é distinta de acordo com o seu campo gravitacional e sua estrutura geológica. Ou seja, vamos falar de Marte para vocês terem uma noção. Hoje a ciência diz que Marte, há algum tempo passado, alguns milhões de anos atrás, teria tido condições similares à da Terra, porque já foi encontrado água, já há vestígios de canais fluviais, há construções que já foram verificadas, como as pirâmides lá em Sidônia, e muitas coisas que o pessoal ainda questiona, mas a parte científica afirma. Marte já teve condições de vida, não vida humana, de vida orgânica, ou seja, de alguns elementos orgânicos similares à da Terra, pelas suas condições geológicas que hoje demonstram isso em relação ao passado. Notem, não estou falando que houveram humanos em Marte, estou dizendo que a ciência comprova hoje que há 3, 4, 5 milhões de anos atrás, Marte tinha uma condição geológica, ambiental, de ter protozoários, insetos, formas de ordem vegetal e, quem sabe, algum tipo de forma de vida mais evoluída. Ok? Pois bem, vamos supor que houvesse uma forma de vida inteligente em Marte, como o livro de Ramatiz afirma. Num dos livros de Ramatiz ele descreve sobre a civilização marciana. Ok. Aquela civilização, ela não existe mais na nossa linha tempo-espaço, hoje. Mas ela existe numa linha paralela de tempo. Como é que uma civilização marciana de 4 milhões de anos atrás, por exemplo, poderia se comunicar com a nossa civilização hoje? Se nós estamos falando, por exemplo, de 4 milhões de diferença no relógio. Pelos portais. Os portais são, na verdade, como o filme diz Stargate, portais de tempo-espaço, dimensionais, tempo-espaço, que permitem deslocamento no tempo e no espaço de um local para o outro. Então, civilizações que estão numa linha de cronologia temporal totalmente adversa à nossa, do nosso cronograma de hoje, utilizam os portais para entrar dentro das eras do tempo e espaço mais adequado para o trabalho que eles têm que desenvolver. Então essa é uma das funções dos portais estelares. Permitir o deslocamento tempo e espaço dentro das necessidades de cada projeto. Significa que muitos dos irmãos extraterrestres que vieram por vários fatores encarnar na Terra ou experienciar situações na Terra, se vinham de certas situações de planetas ou galáxias distantes, onde a linha cronológica ou a dimensionalidade, a densidade corporal não eram compatíveis com a Terra, tinham que usar os portais para se aproximar à Terra. Então, através desses portais, muitas vezes quando eles tinham a missão de encarnar na Terra, eles deixavam os seus corpos no que nós chamamos de estado de criogenia. Ou seja, é como se fosse um desdobramento, uma viagem astral, por exemplo. Aquele ser, no seu corpo primordial, extraterrestre, não importa a raça, o modelo, ele fica numa câmara de criogenia temporária, na linha de tempo deles, não na nossa, e se desloca com o seu duplo etérico, seu emocional, seus corpos sutis, e vibra, plasma na órbita eletromagnética da Terra, pedindo autorização ao Conselho Kármico da Terra para que ele possa desenvolver as suas experiências encarnacionais, caso necessário. E aí, então, essa alma, que não tem raça, não tem cor, não tem sexo, se acopla e se amolda ao biocampo telúrico do DNA da espécie humana. Isso demora um tempo para ser moldado. Então, a partir disso, a alma dele começa a passar por um processo de adaptação energética e de simbiose atômica celular para formatar os corpos sutis compatíveis ao padrão genético humano, onde a alma desse ser absorve a informação genética humana
para que ele possa então ter os corpos, principalmente os 10 corpos inferiores, em simbiose genética para que ele assim possa encarnar na Terra. Então essa alma de origem extraterrestre, por exemplo, vem numa missão de 15 encarnações. Um exemplo. Aí vem os pequenos probleminhas. A densidade planetária da Terra é muito densa. O índice de dualidade muito elevado. E a amnésia das pessoas não lembrarem da sua origem cósmica. Fez com que muitos desses viajantes do tempo e espaço ficassem presos na Terra. Presos no campo eletromagnético, chamado de roda de Sansara, e por muitas pessoas chamada de karma ou dharma, conforme a situação. Pois bem, então, o portal 1111, assim como o portal 1212 e 1313 que eu vou esclarecer, tem a função de possibilitar a seres de determinados quadrantes estelares e de determinados padrões de energia psíquicos e energéticos que pudessem chegar à Terra a um tempo passado, remoto e atual, para manifestar suas experiências na Terra. Por que o portal 1111 é tão comentado hoje em dia? Porque exatamente no dia 11 do 11 de 2011, significa a chave 33, na alta cabala, na maçonaria também se fala muito no número 33, e na numerologia cabalística, que é o número mestre. Então, no dia 11 de novembro, que é mês 11 do ano 11, nós teríamos uma configuração astronômica, astrofísica e astrológica que faz com que haja o fechamento do portal 1212 para acesso a outro portal. Tá? Em paralelo temos o portal 1212. Então, o que acontece? Muitos dos seres que vieram pelo 1111 à Terra por vários motivos estão recebendo o chamado de volta pelo 1111. Daí por que muitas pessoas dizem, não temos tempo, em 2011, 2012 o mundo acaba. Não é que o mundo acabe. Fecha-se um ciclo. O chamado cósmico está sendo feito a todos os filhos que têm vínculo com esse portal 1111, que exige apenas 53% de luz dentro de si transmutado em energia, para que ele possa se reacender numa primeira ascensão no portal 1111. Então, o que acontece? Esse despertar da espiritualidade da humanidade, esse despertar do nosso interesse por ufologia, espiritismo, misticismo, é o chamado interno, que eu já me referi em outros programas. Esse chamado interno é exatamente o quê? Alguma coisa dentro de nós está vibrando. Portal 1111, por isso que muitas pessoas veem, às vezes, acabei de ver o 1111 no relógio digital, em algum lugar por aqui e por ali. É um chamado. O comando estelar, através do portal 1111, está chamando todos os seus filhos que estão perdidos. Entende? Então, aqui a gente vai começar a desmistificar algumas coisinhas para que a gente possa entender o que é esse portal 1111. Nós vamos ter nossos intervalos agora. Não se esqueçam que eu continuo aqui. Então, nos aguardem, fiquem na telinha, porque a gente tem muita coisa para abordar que é do interesse de vocês sobre os portais. Muito obrigado e ao intervalo, hein, gente? Voltamos ao nosso intervalo e retomamos nosso assunto, então. Portal 1111. E não fomos para os outros ainda. Pois bem, então, eu comentava que o portal 1111 está vinculado ao povo arcturiano. Por que ao povo arcturiano? O povo arcturiano, ele interagiu com a Federação já há uns 7, 8 milhões de anos atrás, a nossa contagem cronológica. E por vários fatores, por eles serem seres de 4D, terem um vínculo dimensional muito próximo à espécie humana da Terra, eles receberam a incumbência de ajudar na pesquisa e na elaboração do processo evolutivo humano das raças que estariam por vários fatores encarnando na Terra de ordem extraterrestre. E também para desenvolver um estudo sobre o que eles chamam de descendência luciferiana, dentro do processo de dualidade humana. Nós ainda não entramos em aprofundamento sobre a questão Lúcifer. Mais à frente, eu até me comprometo a trabalhar aqui com vocês, desmistificando muita coisa sobre Lúcifer, mas não é o momento. Primeiro vocês têm que ter uma base de muitos aspectos para conseguir entender a seriedade do problema Lúcifer, que não é o diabo e muito menos o que as pessoas pensam. Tá?
Pois bem, então, o que acontece? O portal arcturiano é o portal 4D, que atua de 4 a 6D, que dá o maior campo de probabilidade de abertura psíquica e emocional de irmãos extraterrestres que não têm consciência crística de atingir o nível encarnacional na Terra. Por isso que ele é tão amplo. Imaginem vocês, para você sair do órbita planetário no portal 1111, você tem que ter apenas, no mínimo, 53% de luz transmitida em você. Significa o quê? Que 53% dos vossos pensamentos, vossas ações, vossas atitudes sejam harmônicas. Ou seja, ainda fica 47% para ser trabalhado. Então é um portal muito amplo e, vamos dizer, até fácil de ser trabalhado. Porque os arcturianos estão buscando, em princípio dentro da espécie humana, o primeiro grau de ascensão, que é a humanidade tomar consciência da sua origem extraterrestre. Então, não é que a Terra vai acabar em 2012. Isso é ilusão. Não se esqueçam que tem aquela frase famosa, de 99 não passarás, e nós estamos em 2006. E estamos aqui. Vocês lembram do grande bug dos computadores? O que teve de canal, de escritor de livro, de gente da área esotérica, pregando que os bancos iam quebrar porque não iam conseguir sair de 99 para 00, porque o computador não ia entender que 00 vem depois, teoricamente, do ano 99. Né? Eles diziam que os bancos iam quebrar, bom, e outros diziam que a gente podia se endividar doidado, que não ia precisar pagar nada. Vocês viram que nada disso aconteceu. Que os bancos continuaram, nossas dívidas continuaram e a vida continuou. Aquele que teve uma conjunção astrológica em agosto de 99. Teve gente que se suicidou, porque achou que o mundo ia acabar. Teve um maluco nos Estados Unidos que matou não sei quantas pessoas, dizendo que se matando assim, a nave vinha e pegava o corpo de todo mundo, a alma de todo mundo. Então notem que esse papo de apocalíptico, de muito maluco, que o mundo vai acabar, não é de hoje. Na virada do ano 999 para o ano 1000, muita gente achava que o mundo ia acabar. Nós estamos aqui ainda. Então não pensem que em 11/11 de 2011 o mundo acaba. Não. Continuamos. Até lá, muitas mudanças no nível de economia mundial, de socialidade, muita coisa vai mudar. Como já mudou e está mudando. É óbvio que o mundo está evoluindo aos trancos e barrancos e nós estamos tendo que nos adaptar a essas mudanças. Pois bem, então o que acontece? Em 2011 fecha-se um portal, não é que ele deixe de existir, fecha-se uma vibração, uma porta, um gradiente de energia que permite que muitas pessoas retornem aos seus planetas de origem, ou às suas naves, aos seus corpos criogênicos, apenas com 53% de energia transmutada em luz. O que é fantástico. E muita moleza também. Já o portal 1212, que é de fórum pleiadiano, lá de Alcione, do comandante Toran, que vocês conhecem como Jeová, ele é um pouco mais exigente. Ele exige 63% a 65% de energia transmutada em luz. Esses 10% a mais, praticamente, que em relação ao portal 1111, já faz uma peneira uma seleção muito maior. Por quê? Porque isso vai exigir de nós, daquelas pessoas que vão estar até 2018, 2020, 2025, normalmente o 1212 vai até 2021, 2023, por ali mais ou menos, vai exigir uma melhoria de caráter, de postura e de conduta muito maior da de quem vai fechar em 2011, 2012. Então, é um portal que, do ponto de vista espiritual do Conselho Kármico, exige muito mais das pessoas, das almas, que vão fazer a sua reconexão cósmica. Também é um portal controlado por naves e por estruturas de ordem da Federação. O 11 e o 12 são portais da Federação Interplanetária, não são da Confederação. Quem é o comandante em chefe dessa estrutura? Vocês conhecem algumas linhas religiosas como Jeová, ou como comandante Toranque. O povo pleiadiano, ou pleiadiano como alguns comentam, é responsável pela raça semita, responsável pelo arquétipo dos judeus no mundo. Tá?
E aqui há uma coisa complexa. Por quê? Porque o povo judeu, em princípio, é o povo pleiadiano. Só que o povo pleiadiano, quando teve seu primeiro exílio há mais de 100 e tantos mil anos atrás, ou bem mais do que isso, mandou uma parte de renegados para Capela. E essa turma de Capela é a que veio para a terra depois. Por isso que alguns esotéricos dizem que há duas vertentes de hebreus, ou de judeus. O judeu cristão e o judeu não cristão. São questões internas deles que eu também não tenho qualificação para discutir aqui. Tá? Mas há origens distintas, assim como de várias outras raças na Terra. Então, o que acontece? A função do comando pleiadiano é ajudar no burilamento da espécie humana, principalmente na descendência do DNA pleiadiano que está dentro da matriz do DNA dos judeus. Outra coisa muito importante que as pessoas desconhecem é com relação aos novos judeus. Exemplo, para quem viu o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, vocês sabem que lá deixa claramente que quem condena Jesus à crucificação são os rabinos, não são os romanos. O Pilatos coloca lá, vocês têm Barrabás, que é um assassino, e tem Jesus que faz curas. Quem vocês querem condenar dentro da crença religiosa de vocês? Os rabinos condenam a Jesus, porque Jesus era um entrave dentro da política religiosa e comercial deles. Entendem? Então isso está no filme bem claramente. Deixando de lado as questões políticas, as implicações políticas disso, e racistas. Esqueçamos isso por um momento. O que acontece nessa situação? O comando pleiadiano hoje, ele tenta resgatar a postura de caráter humano, o resgate do Cristo dentro da raça pleiadiana. Então, o que acontece com essa referida situação dos hebreus em relação a Jesus? Algumas pessoas devem ter consciência disso. Por volta de 1600 e pouco a 1700 e pouco, ocorreu na Europa, principalmente Espanha, Portugal, França, mas vamos falar de Portugal, que tem a ver mais aqui com o Brasil, o aspecto chamado Santo Ofício da Igreja, na qual a Igreja condenava todas as famílias judaicas de Portugal e da Espanha, né, a se converter ao catolicismo, renegando o conceito religioso hebreu, ou hebraico. Então, quando essas pessoas tinham, mediante tortura, obviamente, que abrir mão da sua conduta hebraica religiosa, como Moisés, etc., etc., e abraçar o catolicismo como a nova religião e a Cristo, aquilo era feito mediante pressão. E todas as pessoas que aceitavam aquilo lá eram obrigadas a ter uma mudança de nome. Tinham que mudar de nome. Aí surgiu o termo de novos judeus. Então, muitos nomes, como Oliveira, como Espinosa, como Romo, e outros tantos que têm a correlação de plantas, são, na verdade, as antigas famílias judaicas, hebraicas, legítimas, que por questões políticas tiveram que modificar o seu nome e, teoricamente, deixar de serem judeus. Mas o DNA é o mesmo. Portanto, a população de pessoas de origem semita, hebraica no mundo, é muito maior da que nós contabilizamos hoje com a nomenclatura original deles, por causa da interferência no processo cultural, político, religioso, em 1600 e pouco, a 1600 e pouco, quando ocorreu o Santo Ofício, e provavelmente depois de tudo isso. Entende? Então, o que acontece? Por que a frota pleiadiana atua tanto na Terra? Porque a concentração de pessoas que têm a herança pleiadiana no seu DNA aqui na Terra é muito maior do que originalmente ocorria. Então, o comando 1212 de Alcione tem um fundamento muito importante, que é de resgatar a consciência e a postura dentro da dualidade das emoções do povo pleiadiano, aprendendo a estudar a dualidade no aspecto emocional e intelectual da humanidade. Então, por isso
que eles exigem um percentual maior de luz, de postura. Então, o portal 1212, que fecha mais tempo mais à frente, né, ele exige 63%, 65% de energia transmutada em luz. Certo? Um outro portal que é menos conhecido é o 1313. E em Cabala, o 1313 significa a morte, a transmutação, o recomeço. No tarô, o 13 é a foice. Entende? Então, notem como a gente começa a chegar no 13, que é uma transmutação. Enquanto o 12, referente aos 12 signos, tem a ver com os 12 apóstolos, tem a ver com um ciclo de fechamento cultural, consciencial, o 1313, ele entra numa nova etapa, que é a renovação e renascimento, que é de Sirion, ou de Sírios. Esse exige 87%. 87% de luz. Por quê? Porque ele está diretamente vinculado à energia crística, diretamente vinculada à energia crística de reconexão com Jesus e com todos os Kumaras, porque Sírios ou Sirion tem a ver com o conceito da energia Kumara. Então, o 1313, ele começa a trabalhar o despertar dos graus internos de ascensão do Cristo, não só da consciência extraterrestre, mas da postura como seres cósmicos. Então, aqui, o gradiente desse portal vai até por volta de 2028, 2026, 2028, mais ou menos, onde a exigência é muito maior do próprio burilamento do ser. Entende? Então, esse portal é sustentado diretamente por Sírios, que está a 8,7 anos de luz aqui, e é o alfa e ômega local nosso. Eu vou ter que depois explicar sobre os alfa e ômegas, porque é uma confusão danada isso de alfa e ômega. De qualquer forma, nós vamos dar continuidade a esse assunto, porque ele é muito profundo, e aqui nós temos ganchos para muitas coisas nossas ligadas à Confederação. O portal 1313 é da Confederação Intergaláctica, porque já atua em níveis dimensionais superiores. Bom, gente, nós estamos chegando, né, ao fim. Agradeço a todos vocês e nos vamos ver no próximo programa. Muito obrigado, muita luz, muita paz a todos.